Pronto, pessoal. Como eu já falei, meu nome é Karine, né? Sou professora do curso de enfermagem da URCO-DI, mas normalmente eu ministro as disciplinas de anatomia, histologia, bioquímica, imunologia, saúde ambiental, certo? Então, são essas as disciplinas às quais eu estou acostumada a dar. Como a gente está com esse desfalque aí de professores e eu estou retornando agora da licença maternidade, me alocaram aí para essa disciplina de antropologia e também a disciplina de sociologia. Mas da mesma forma que eu falei lá para os alunos de sociologia, eu vou falar para vocês também. É importante que vocês saibam que eu não tenho domínio nenhum sobre esse assunto, certo? Eu não tenho conhecimento, eu não tive essa disciplina, essa formação, nem na minha graduação, nem a nível de pós-graduação, nem a nível de ensino médio, que na minha época ainda não existia essa inclusão aí para o Enem. Então, é importante que vocês tenham ciência de que eu não tenho domínio, não é uma área que eu estou acostumada, nem é algo que eu tenho, assim, curiosidade em ter o aprendizado, certo? Então, eu estou tendo esse primeiro contato agora, juntamente com vocês. Então, só para que fique bem claro que eu não tenho nenhuma especificidade não tenho nenhuma afinidade com essa área, certo? Minha área é ciência, e isso aí é totalmente humanas, que não entra muito na minha parte. Mas a gente vai trabalhar para tentar aí tirar o máximo de proveito que for possível e vocês conseguirem concluir o semestre, que também é muito importante, né? Então, hoje, dando continuidade ao que já foi dado a vocês, a gente vai ver aí a parte dos povos e saberes tradicionais. É importante nessa disciplina que vocês interajam, que vocês discutam, certo? Que a gente chegue ao final de tudo aquilo que eu for expor para vocês e vocês tenham algo a dizer, tenham algo a expor e a gente possa discutir de alguma forma que vocês participem, porque o intuito é esse, né? De conseguir relacionar o que a gente vê na disciplina com a prática mesmo no dia a dia. Então, eu vou aqui transferir, vou apresentar minha tela para que vocês possam visualizar o material. Vocês já estão aí com os slides, né, que eu já coloquei lá no Classroom. Então, vamos lá começar, né? Então, a gente vai ver hoje sobre os povos e saberes tradicionais. Quando a gente vê isso, né? Povos e saberes tradicionais, o que é isso? O que é que eu posso compreender sobre isso? Nada mais é do que aquela história de, minha avó diz que tem um chazinho que resolve esse tipo de dor. Minha avó diz que tem uma planta que é só colocar em cima que vai cicatrizar. Então, esse tipo de coisa, né, esses saberes, esse conhecimento que é adquirido ao longo de gerações através da prática em si, né, e não de pesquisa, de estudo, ele é adquirido através de prática, que é o conhecido saber tradicional, certo? E os povos que detêm esse saber são os povos tradicionais, as comunidades tradicionais. Então, o que é o conhecimento tradicional? Então, durante séculos, as comunidades indígenas e também as comunidades locais do mundo todo adquiriram, usaram e transmitiram para novas gerações conhecimentos tradicionais sobre a biodiversidade local e a forma como ela pode ser usada para uma variedade de finalidades importantes. Então, a gente tem comunidades que detêm um conhecimento sobre alimentos, né? Então, foram as comunidades indígenas que nos revelaram a maioria dos alimentos que são comestíveis, como a mandioca, foram eles que disseram a forma que devia se tratar a mandioca para que ela se tornasse comestível. Eles que obtiveram aí o conhecimento, não só comunidades tradicionais não estão estabelecidas apenas aqui no Brasil, não, certo? De forma abrangente no mundo todo. Então, em todo mundo, quando se teve aquele contato inicial com a seda, com o algodão, foram esses povos tradicionais, né,
que ao longo das gerações, testando, na prática, esses elementos foram descobrindo coisas novas. Por exemplo, as roupas. Foram eles que descobriram que a partir daquela planta, daquele algodoeiro, daquela seda, eles conseguiam produzir roupas, certo? Também a gente tem o conhecimento tradicional associado à pecuária. Isso. Estou apresentando, não está vendo? Oxe. Espera aí. Meu Deus, eu não coloquei. Eu não coloquei para apresentar, desculpa. Espera aí. Meu Deus. Rapaz, ainda bem que você falou. Se não tivesse falado, hein? Estamos aqui. Esse é o primeiro slide, certo? O slide anterior é apenas o slide de apresentação, certo? Então, a gente partiu para o primeiro slide e iniciou a discussão. Então, a gente estava vendo aqui onde tem esses tópicos que essas comunidades locais, elas detêm uma série de conhecimentos que envolvem, a gente, quando pensa muito nesse conhecimento tradicional, a gente pensa logo nisso, né, na avó que sabe de um remedinho, uma coisa e tal, mas não está só associado na medicina, né, na produção de medicamentos, a gente tem a associação aí com os alimentos, com as roupas, com a pecuária, saber qual tipo de manejo com o animal, ou qual tipo de ração para o animal, ração no sentido de que tipo de alimento, o milho, ele fornece, o animal fica mais forte se alimentando de milho. Então, esse tipo de conhecimento também é passado pelos povos tradicionais. Na agricultura, saber que a associação com leguminosas, né, as leguminosas que tem lá as raízes ricas em bactérias fixadoras de nitrogênio, vão ajudar a tornar aquele solo mais fértil, favorecendo o crescimento de outras culturas. Então, foi a observação desses povos tradicionais que notou que a associação com leguminosas, a plantação de leguminosas junto a outras culturas, favorecia o enriquecimento nutricional dessas plantas, o crescimento e o aumento da produtividade delas, e principalmente, que é o que a gente mais associa, aí os medicamentos, né, a medicina, as plantas medicinais, principalmente, são aquelas ideias que nós temos embasadas desde sempre, mesmo nós que não pertencemos aí a povos tradicionais, né, não sei se alguém de vocês pertence a alguma comunidade ribeirinha, né, porque uma característica dos povos tradicionais é que eles são restritos, né, eles vivem na sua comunidade e ao longo da evolução das suas gerações é que eles foram adquirindo esse conhecimento, foi sendo passado de geração a geração, não é aquela coisa mais generalizada como a gente se refere quando fala da dica da avó, alguma coisa do tipo. Mas a gente sabe que tem essa referência clara entre os medicamentos e a cura de algum mal que está aí importunando o indivíduo. Então, a principal aplicação do conhecimento tradicional se dá hoje em dia no Brasil como a identificação de medicamentos em potencial através de plantas medicinais, certo? Então, por isso que a gente vê muita exploração ali da Mata Atlântica, da Amazônia, porque o potencial medicinal dessas áreas com a sua flora é muito grande, e ele, de fato, vem sendo bastante explorado e nem sempre é respeitado aí as bases do conhecimento tradicional, que a gente vai ver que essa base, ela deve ser respeitada. Não significa que mas que deve ser respeitada, sim. Então, a gente vê aqui, né, a gente associa principalmente o conhecimento tradicional ali às comunidades indígenas, né, que realmente eles tiveram um contato maior desde o início do descobrimento do país, foram eles que foram mostrando como caçar determinado animal, quais são as melhores práticas para se pescar naquela região,
o que você deve fazer, quais locais têm mais peixes, quais tipos de isca se deve utilizar. Então, eles têm um conhecimento tradicional amplo, né, rico. Então, a gente se associa mais às comunidades indígenas. Mas a gente também aqui tem, né, o nosso exemplozinho da vovó, tem do agricultor, das comunidades ribeirinhas, que também têm as suas características, né, de vegetação, de fauna, de animais, que também são repassadas, dependendo daquilo que foi descoberto como conhecimento tradicional, ao longo aí da perpetuação geração a geração, certo? Então, o conhecimento tradicional, ele vai vir de qualquer um desses 3 tipos de povos tradicionais, ou mais, né? Tem comunidades quilombolas, comunidades africanas, que todos eles têm algum tipo de contribuição a dar na pesquisa, no desenvolvimento no geral. Então, o conhecimento tradicional vai ser o quê? Ele vai se referir a saberes, inovações e práticas das comunidades indígenas e locais relacionadas aos recursos genéticos, sejam esses recursos genéticos associados a plantas ou a animais. Então, esses conhecimentos tradicionais, eles são frutos da luta pela sobrevivência e da experiência adquirida ao longo dos séculos pelas comunidades, adaptados às necessidades locais, culturais e ambientais e transmitidos de geração em geração. Então, o que a gente observa é que esse conhecimento tradicional, ele foi obtido aí ao longo da evolução daquela comunidade, né? Do crescimento daquela comunidade de geração em geração. E ele foi adaptado às necessidades locais. Então, se havia um problema com a presença de uma erva daninha, e aí havia uma certa substância que saía da seiva de outra árvore, que quando adicionada no solo, eliminava aquela erva daninha, e aí as plantações de mandioca podiam fomentar com maior produtividade, e assim aumentar a produtividade de alimentos para aquela comunidade. Então, tudo isso eles vão adquirindo conhecimento ao longo da evolução da geração, de geração a geração, ao longo da prática que eles vão exercendo para descobrir quais são ali as experiências contidas naquele ambiente. Então, normalmente, a comunidade local, ela tem um conhecimento tradicional ali bem específico, bem direcionado a ela, porque ele foi desenvolvido justamente para que ela sobrevivesse naquele ambiente. Então, é uma planta específica que cresce naquele local, e essa planta foi observada que ela tem a capacidade medicinal. É um tipo específico de isca que se pesca naquele lago que tem naquele local daquela comunidade, que se percebe que os peixes são capturados com maior facilidade. Então, tudo isso é o conhecimento tradicional, mas ele é local. Na maioria das vezes, o conhecimento tradicional desenvolvido ao longo das gerações por uma comunidade local, ele não pode ser expandido a outras comunidades locais. Ele não vai servir a outras comunidades locais, excetuando-se, claro, quando a gente tem a descoberta aí de um fármaco em potencial referente aí às plantas medicinais, certo? Então, qual é a importância dos saberes tradicionais, né, do conhecimento tradicional? As comunidades tradicionais, elas vão depender dos recursos biológicos para uma variedade de propósitos cotidianos e consideram a si mesmas como guardiãs e protetoras da diversidade biológica. Nós acabamos de mencionar o quê? Que esse conhecimento tradicional, ele foi desenvolvido ao longo das gerações para tentar solucionar um problema. Então, era uma doença que acontecia, e aí, a partir da prática dos testes, se concluiu que aquela planta servia para tratar aqueles tipos de sintomas. Foi na experiência e na prática que se descobriu que uma determinada isca era melhor para pescar no lago, aumentava a produtividade alimentar da comunidade. Então, é uma prática em si que foi realizada para sobreviver, né? Para aumentar a sobrevivência daquela comunidade.
Então, a comunidade acaba por ter receio de compartilhar o seu saber tradicional por medo de quê? De que venham e esgotem ali o seu conhecimento, aquela planta, aquele micro-organismo que vive ali perto do fungo, que é o melhor para a pesca. Então, há um medo, porque se veem, de fato, como guardiões protetores dessa diversidade biológica. Então, existe um receio de divulgar, de dividir o conhecimento tradicional por essas comunidades locais devido a isso, porque muitas vezes, apesar de que a gente vai ver que existe uma legislação para tentar barrar o roubo, vamos assim dizer, né, desse conhecimento tradicional, sem dirigir os devidos ganhos e os devidos méritos à comunidade local de forma aí errônea, né? A gente tem uma legislação para tentar proteger a comunidade local, mas a gente sabe que isso nem sempre acontece. Então, eles têm esse receio, tanto por ter medo que acabe e aí, consequentemente, a sobrevivência que eles conquistaram também acabe, como eles sabem que o que acontece, principalmente aqui no Brasil, é que não há um respeito por esse conhecimento tradicional, nem pelas comunidades que o adquiriram. Então, há esse medo, de fato, da divulgação. Então, dessa forma, os conhecimentos tradicionais, eles têm ajudado a preservar, manter e até aumentar a diversidade biológica ao longo dos séculos, devido a esse medo de divulgação, de divisão do conhecimento de uma comunidade para outra, ou até mesmo da comunidade para o sentido mais amplo. Ou seja, o conhecimento tradicional, ele é uma fonte vital de informações para identificar os usos dos recursos genéticos com os quais a humanidade pode se beneficiar, né? Então, como a gente já viu lá no início, todos aqueles direcionamentos, roupas, alimentos, medicamentos, agricultura, pecuária, então são todas formas em que o conhecimento tradicional veio aí para beneficiar a humanidade. Só quem ganha com isso é a humanidade. Se eu tenho um recurso biológico, uma planta que tem aplicações medicinais, descobertas aí pela prática de determinada comunidade local, a gente consegue ver que vai haver um benefício para a humanidade na descoberta daquela planta medicinal, né? Aquele estudo vai determinar de fato qual é o princípio ativo que existe naquela planta, por que ela tem essa capacidade de cura. Então, vai se formar um novo fármaco que vai contribuir para a cura de muitas pessoas. Então, o benefício à humanidade é muito grande. Mas, por trás do benefício, a gente tem que avaliar uma série de critérios para que as comunidades que detêm esse conhecimento também não saiam aí perdendo. Então, é valioso para os bioprospectores e usuários dos recursos genéticos que os utilizam para se orientar e chegar até as plantas, animais e micro-organismos sabidamente com propriedades úteis, vai ser valioso para eles respeitar o conhecimento tradicional que está me sendo fornecido ali por aquela comunidade. Então, se eu sou um cientista, se eu sou o chefe de uma farmacêutica, e eu tenho que utilizar aquela comunidade para conseguir compreender melhor quais os efeitos daquela planta medicinal, para conseguir compreender melhor como aquela planta medicinal é preparada para que se dê, no caso da aplicação a uma doença. Então, além de saber também onde ela cresce, em quais condições ela cresce, a gente tem que saber como é que ela é preparada, se preparando o remédio ela é aquecida, se ela é triturada, se não, se ela é ingerida diretamente, removida a folha e ingerida diretamente. Então, todos os processos que a comunidade foi testando ao longo das gerações, foi exercendo praticamente para descobrir o papel daquele saber tradicional, eles precisam ser analisados juntamente. Não adianta a gente pegar uma planta medicinal que tem potencial farmacêutico, devido ao saber tradicional que foi divulgado,
mas a gente não analisar os outros fatores que existem por trás e gastar um período muito maior de análises qualitativas e quantitativas sobre aquele material para descobrir o porquê que ele tem aquela ação. Então, quando você associa o saber científico ao saber tradicional de todos os detalhes em que aquela comunidade pôde descobrir sobre aquele saber tradicional, a gente consegue aí diminuir tempo de descoberta de possíveis fármacos ou de possíveis técnicas que sejam beneficiárias aí da humanidade ou mesmo do comércio em si, certo? Então, sem esses conhecimentos tradicionais, muitas espécies atualmente usadas em pesquisas e em produtos comercializados poderiam nunca ter sido identificadas. A gente sabe que existem diversas pesquisas científicas no Brasil com essas plantas medicinais, focando principalmente nas plantas da Amazônia, nas plantas ali da Mata Atlântica. A gente viu, eu dou a disciplina de saúde ambiental, e na disciplina de saúde ambiental a gente vê lá a parte de biomas e tudo mais, e ela tem uma quantidade imensa de fauna, né? Uma fauna muito diversificada, apesar de você pensar que não vai ser diversificada devido às condições climáticas, mas sim, ela é muito diversificada, e essa fauna ela é pouco explorada. Ela ainda não tem o mesmo chamariz científico que tem a Amazônia, que tem a Mata Atlântica, mas o potencial da caatinga, né, ali da zona árida, ele é gigantesco, e ele tem muitas espécies, daí da ordem de milhares de espécies de plantas, que tem esse potencial, e está iniciando agora essa exploração, justamente aí pela divulgação, pela associação com os saberes tradicionais que foram descobertos. Então, se não houvesse esses saberes tradicionais, talvez essas novas plantas com potencial farmacêutico nunca tivessem sido aí pesquisadas, buscadas nessa região da Caatinga, por se acreditar que lá não teria, devido às condições de pobreza, né, e tudo acaba se associando e não ter nada de bom para tirar, e é o contrário, né, uma riqueza imensa na região que pode beneficiar aí a todos nós. Então, é fundamental que aqueles que acessem os conhecimentos tradicionais os valorizem, né, da mesma forma que eles se sintam no mesmo papel que tem a comunidade tradicional, que eles também se sintam como protetores, como ali, para evitar o desperdício, para evitar que se extinga aquela planta. Então, eles também têm que valorizar esse saber tradicional e agir como comunidade tradicional, como se a sobrevivência deles, tal qual é para a sobrevivência da comunidade, dependesse ali daquele recurso biológico. Então, o que é que a gente associa quando a gente tem a necessidade de compreender esses saberes tradicionais e valorizá-los? A gente tem que obter, antes que se consiga o acesso a esse saber, o consentimento prévio ali da comunidade, e os lucros que a gente vai obter nessa pesquisa, eles devem ser divididos, que a gente não tirou a ideia da pesquisa, o início da pesquisa, da nossa cabeça, nós não criamos, nós tiramos ali de um estudo longo, um estudo de centenas de anos, que foi passado de geração a geração, que alguém aí passou para mim. Então, tem uma riqueza de saberes naquela passagem de informações que eu tenho que valorizar automaticamente. Se eu obtenho lucro daquela pesquisa, eu tenho que dividir meu lucro com aquele que foi a base do saber tradicional que eu vou trabalhar. Então, além de eu precisar dividir esses lucros, eu também preciso do consentimento da comunidade. É a comunidade quem vai decidir se ela quer, de fato, dividir esse conhecimento, ou se ela quer se manter ali receosa da divulgação desse conhecimento tradicional, por medo ali de que, de alguma forma, isso possa interferir na sua sobrevivência, que ela tanto persistiu para manter ao longo das gerações com essas práticas de descoberta dos saberes tradicionais. Então, quem é que está envolvido aí nessa interseção, nessa divulgação dos saberes tradicionais? Nós temos na base dessa divulgação as comunidades indígenas e locais, né, obviamente,
porque eles têm contato com os recursos biológicos em suas vidas cotidianas por séculos, né? Não é, ele tá estudando aí uma tese de doutorado há 4 anos, está conhecendo a planta. Não, essas pessoas que formam essas comunidades, elas têm contato com esses saberes há séculos, é coisa passada, de fato, de geração a geração. Foi algo que, de fato, dependeu a sobrevivência daquela comunidade, certo? Então, é graças a essa interação, através de geração a geração, que se desenvolveu o conhecimento sobre as diferentes propriedades dos recursos biológicos e a sua utilização, ou seja, os saberes tradicionais. Então, eles é que detêm a ideia base, o conhecimento base daquilo que se quer avaliar, que se quer estudar, que se quer até comercializar quando os estudos são concluídos. Segundo, né, quem mais está envolvido no compartilhamento desses saberes? Os usuários, né? Os conhecimentos tradicionais que têm sido usados por séculos pelas comunidades indígenas e locais fornecem orientações fundamentais, como eu falei para vocês. Não adianta só saber, aquela planta tem um papel farmacológico contra febre. Sempre que tem aqui um índio com febre, a gente dá essa planta e a febre passa. Então, só isso não adianta, tem que saber onde é que se planta, qual é o tipo de fertilização, qual é a metodologia para empregar essa planta, se é fervida, se é triturada, se é direto. Então, todas essas orientações também provêm aí da comunidade local. Então, esses usuários, eles vão usufruir dessas orientações, né, os pesquisadores. Em especial, isso acontece nos países de grande biodiversidade, que é aqui o caso do Brasil. Então, no Brasil, essa correlação entre saber tradicional, entre os pesquisadores ou empresas e o governo, ele tem uma ampla aplicação. A gente tem milhares aí de projetos que são dessa base, em que a base do conhecimento veio a partir de uma comunidade local e o resto da pesquisa vem sendo desenvolvida aí por universidades ou mesmo empresas privadas. Então, esses usuários vão ser os pesquisadores ou vão ser as empresas particulares de pesquisa e também no final, né, ao final dessa pesquisa, dessa formação, serão aí a humanidade, né, os seres humanos que vão se beneficiar dessas descobertas. E em terceiro, quem é que participa desse processo? As autoridades, né? As autoridades nacionais competentes, elas que possuem a tarefa de ajudar a criar um equilíbrio nas negociações entre as comunidades locais e os usuários, certo? Então, a gente vê aí na imagem, quem detém o saber tradicional é a pessoa que faz parte da comunidade. Para ele, aquele saber está relacionado diretamente com a sua sobrevivência. E aí a gente vê do outro lado o pesquisador, que tem interesse de descobrir por que aquela planta, que aquele animal tem esse potencial. E aí o governo entra no meio, na imagem dessa moça loura, para tentar equilibrar. Por quê? Porque o saber tradicional, a gente tem o medo da comunidade tradicional em compartilhar esse saber, e a gente tem os pesquisadores ou as empresas privadas que têm o objetivo de lucrar muito em cima. E quando o lucro fala mais alto, eles vão aí em detrimento do lucro das comunidades tradicionais, certo? Então, o governo entra aí para fazer o equilíbrio, para tanto a comunidade perder esse medo e compartilhar o seu saber tradicional, que vai ser bom para a humanidade como um todo, e também entra aí para equilibrar o lucro e tudo mais do pesquisador com a comunidade tradicional. Por quê? Porque o pesquisador ele tem que respeitar a opinião do detentor do saber tradicional, né? Se ele diz que não pode retirar mais do que uma espécime de planta, não retire mais de uma espécime de planta, ele sabe o que está dizendo, pode ocasionar a extinção daquela planta. Se ele diz que não deve tratar a planta dessa maneira, aquecendo, então você não realiza. Então, deve-se respeitar as opiniões do saber tradicional e também
deve-se já saber que por trás de todo o processo oficial de compartilhamento do saber tradicional, ele vai ter sim que compartilhar os lucros que ele obtiver tendo aquela pesquisa. Então, a gente faz aí esse equilíbrio através do governo que tem um órgão para solucionar isso aí, certo? Então, a proteção dos conhecimentos tradicionais, que é justamente o papel principal, o objetivo principal do governo, é proteger esses conhecimentos tradicionais e proteger as comunidades tradicionais que os detêm, certo? O objetivo principal do governo não é proteger a empresa, não é proteger o pesquisador, é proteger quem é o detentor do saber, certo? Então, a Convenção sobre Diversidade Biológica, da sigla CDB, ela organiza e facilita as discussões entre os governos, as comunidades e as outras partes interessadas nos conhecimentos tradicionais. Então, o governo criou essa Convenção de Diversidade Biológica, que tem esse papel aí de realizar essa conversa, esse equilíbrio entre a vontade da comunidade e a vontade do pesquisador, da empresa. Então, o artigo 8 da Convenção sobre a Diversidade Biológica, ele vai estabelecer que os governos devem respeitar, preservar, manter e promover o uso dos conhecimentos tradicionais com a aprovação transparente e ampla participação das comunidades pertinentes. Ou seja, ele deve sim estimular que o saber seja compartilhado, que o saber seja aí, de fato, compartilhado com os pesquisadores e com a empresa, né? Porque esse saber, ele pode contribuir de forma gigantesca para a humanidade no geral. Então, ninguém quer que isso fique reservado. Porém, ele estimula que esse saber seja compartilhado, mas que todo esse compartilhamento, toda essa divisão aí seja transparente com os desejos das comunidades tradicionais. Então, tem que se ouvir o que as comunidades tradicionais querem também. Além disso, ele vai garantir que o consentimento prévio fundamentado das comunidades deve ser obtido antes que haja o acesso e o uso dos conhecimentos tradicionais. Então, foi o que a gente já falou no slide anterior. O governo ele vai garantir que só se tenha acesso àquele conhecimento, àquele saber tradicional quando a comunidade aceitar. Então, prioridade, né? A prioridade ali é conseguir tirar o medo da comunidade tradicional de compartilhar o saber. Mas se isso não for possível, se a comunidade decidir não compartilhar o saber tradicional, esse saber não vai poder ser aí usufruído, minerado, vamos colocar assim, por esses pesquisadores, por essas empresas. Apesar de que, tendo toda essa legislação envolvida e de que a prioridade é respeitar a decisão da comunidade, a gente sabe que não funciona assim, né? Na realidade, quando a gente vive no mundo real, quando se tem a descoberta de algum saber tradicional, muitas empresas vão lá e detêm sim para si o saber tradicional, independente da vontade ou não da comunidade tradicional. E muitas vezes não compartilham os lucros que obtêm, certo? Então, a gente tem vários exemplos disso, a gente tem plantas medicinais, a gente tem a Natura pega diversas plantas descobertas aí para preparar maquiagem. Então, é esse tipo de conhecimento tradicional que sai desde ali da base daquela comunidade pequena até a chegada a um produto de nível nacional, um produto que vai aí ser utilizado por todos por toda a humanidade em si, certo? Então, vamos lá. Quero ouvir o que vocês têm a me dizer. Vocês viram as informações que eu coloquei lá no Classroom, né? Da atividade e tudo mais. Pronto. O objetivo é aquele mesmo, é uma redação, mas não é uma redação do Enem não, tá? Pelo amor de Deus. É uns 2 parágrafozinhos pequenininhos,
de onde vocês veem a aplicação aí das comunidades e dos saberes tradicionais na saúde. Não, pelo amor de Deus, porque senão eu não vou conseguir corrigir. Vocês aqui têm 36 alunos, como é que eu vou corrigir 36 redações gigantes? Não, é só mesmo o que você tirou de ideia. Eu quero que vocês aí discutam consigo mesmo. Eu sei que fica complicado discutir na aula, fica mais assim, com vergonha e tudo mais. Então, eu quero que vocês fomentem aí na mente de vocês o que vocês acham, onde isso se aplica. Se quiser dar outro direcionamento, dizer, minha avó faz muito isso, minha avó tem isso, e eu estava doente, e eu tomei, então, de fato, isso funciona. De fato, eu acho que os médicos deveriam escutar o que essas pessoas têm a dizer, porque pode sim contribuir para melhorar, eles têm que respeitar não só o conhecimento medicinal, mas também o conhecimento cultural. Então, vocês vão tentando aí fazer essas interseções para montar esses 2 parágrafozinhos pequenininhos, tá? Só para que eu possa pegar se vocês tiraram alguma conclusão da aula, certo? Aí, quando for amanhã de tarde, eu vou enviar a aula gravada para vocês, certo? Que é sobre a antropologia na saúde e doença. Aí eu mando a aula gravada e vai ser a mesma base de atividades também, esse parágrafozinho e tudo mais. Vou enviar um vídeo para vocês que tem uma explicação melhor, e aí vocês vão se assimilando melhor com a disciplina, né? Retornando para ela. Sim, o outro assunto era a AV1, não é isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá no Classroom, vou colocar uma atividade, só como dado, eu vou colocar uma atividade como AV1. Aí vocês vão lá e vão colocar os trabalhos, né, que vocês fizeram. E aí cada um envia o seu trabalho para eu poder corrigir e dar essa bendita nota da AV1 que a professora não deu, certo? Combinado, eu vou colocar a atividade, aí vocês vão receber a notificação e já sabem que é para enviar o trabalho de cada um de vocês. Beleza? Então, pronto, até amanhã, só que de forma assíncrona, fechado? Tchau, tchau, gente. Boa tarde, viu? Foi um prazer.